quando vocês têm a resposta do tratamento de qualquer tipo de ferida, vocês conseguem ser referência e ainda faturar mais de 9 mil por mês. Minha gente, um paciente só que vocês atendem em domicílio que seja, não precisa nem vocês abrirem uma clínica. Um paciente só que vocês atendem, inclusive, paga a capacitação de vocês, de formação trilha, a parcela da capacitação. Então, assim, é uma coisa que um paciente só vocês já respiram, tá? Então, é uma questão que eu vou dizer para vocês, é muito difícil até, né, convencer vocês em relação a isso, porque vocês ficam dizendo, mas não tem paciente, mas é difícil arrumar paciente, mas o paciente não quer pagar, porque eu queria atender aquele paciente que ele está precisando tanto e ele não tem condições financeiras de pagar, então eu vou atender ele de graça. Eu não estou dizendo que vocês não vão fazer também uma caridade, né, um voluntariado, uma filantropia, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vocês, enfermeiras, merecem valorização profissional. Vocês merecem valorização do trabalho de vocês. Então, não adianta sempre a gente ficar com a síndrome de Florence, tá, minha gente? Não adianta a gente ficar com a síndrome de Florence e dizer, não, eu só quero mesmo aprender a tratar feridas para ajudar uma paciente lá dentro do hospital. Não adianta, minha gente, a gente ficar com síndrome de Florence. Porque lá dentro do hospital, raramente vai ser o hospital que você vai receber o piso, né? Raramente você vai receber um piso dentro do hospital. E pior, você não consegue aumentar além do piso, tá? Não consegue aumentar. E aí vem a desvalorização, você fica chateada porque tem um monte de coisa para fazer, você dá o seu sangue e ninguém valoriza o seu trabalho. Só querem que você dobre, dê mais plantão, né? Aí você gerencia a equipe todinha de enfermagem, tem um monte de trabalho gerencial também para fazer, além da questão da própria atividade mesmo, né? Prática, né? Digamos assim, da própria mão na massa mesmo do tratamento de feridas. E aí você acumula função, aí você não tem essa valorização e recebe no máximo o piso. Você não vai além disso, tá? E aí para você ir além disso, você tem que ter outros cargos que são mais, que tem mais responsabilidade ainda, né? Ou você ter 2, 3 empregos. E aí você fica que nem uma louca para lá e para cá, trabalhando quantas horas, misericórdia. Porque eu trabalhava 40 horas semanais e eu recebia 3 mil reais. 40 horas semanais, quando eu estava dentro do hospital. Quando é que eu ia ter uma ascensão dessa na minha vida? Jamais. E quando vocês pegam um paciente, se vocês fizerem 2 atendimentos por dia, só pela manhã, que é o que eu faço, tá? É o que eu faço. De manhã eu levo os meus filhos para a escola, enquanto eles estão na escola, eu faço 2 atendimentos por dia, pela manhã, só. O resto do dia eu dedico à minha família, aos meus filhos, a ver como é que eles estão na escola, se tem tarefa, se tem prova, né? E os meus trilheiros também, as minhas alunas. Se eu atender 2 pacientes por dia a R$200, que não é esse o meu valor, mas hipoteticamente, se eu fizer 2 atendimentos, não precisa ser nem 2 pacientes. Se eu atender o mesmo paciente todos os dias, ou então paciente 3 vezes na semana, o mesmo paciente, ou um paciente 2 vezes na semana, eu não vou precisar de 2 pacientes por dia. Ai, Lavínia, eu vou precisar de 12 pacientes na semana. Como é que eu vou arrumar tanto paciente? Não é, minha gente, assim. Eu estou falando de 2 atendimentos por dia, a R$200 cada. E só de segunda a sábado, domingo 0, né? Domingo vocês vão ter o dia inteiro com a família. Vocês faturam mais de R$9 mil. E aí vocês vão trabalhar muito menos horas do que vocês estão trabalhando dentro do hospital, sabe? Então, eu queria abrir a cabeça de vocês para essa valorização que a gente acha que a gente não tem, que a gente acha que a gente é enfermeira e que nasceu somente para cuidar, para zelar, para ajudar o próximo. E eu vou dizer para vocês estão ajudando e muito,
um paciente portador de feridas, olhando para ele clinicamente. Vocês estão devolvendo a vida dele muito rápido. Vocês estão tendo resultados muito mais acelerados quando vocês olham para o paciente. Então, do mesmo jeito, vocês estão ajudando, só que vocês estão recebendo por isso, porque vocês merecem receber por isso. Porque vocês se dedicaram, se capacitaram, se estudaram, né? E inclusive, investiram financeiramente para poder se capacitar. Então, quando vocês estão cobrando o valor, né, da consulta, vocês merecem aquilo ali. Não é, e não impede você de ter um paciente, 2 pacientes, que você está tendo voluntário, ou que cobra mais barato. Não impede que vocês façam isso também. É muito válido, eu também faço isso. Mas eu estou atendendo os pacientes e eu vou receber por isso. E eu estou ajudando ele também, e eu estou devolvendo a vida dele também. Eu estou agregando valor ao paciente, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando vocês têm essa segurança, né? Que é nosso tema da live hoje, a segurança nessa avaliação, vocês vão conseguir atender mais pacientes, vocês vão conseguir devolver a vida dos pacientes melhor e vocês vão conseguir ser referência. Quando vocês são referências, vocês vão conseguir aumentar o faturamento de vocês, porque o próprio paciente, o médico assistente do paciente, ele vai entender o quanto você está agregando valor àquele paciente. Ele vai entender que aquele paciente, você conseguiu devolver a vida dele o mais rápido possível. E aí, cada vez mais, vocês vão crescendo. Hoje a Aline, vocês conhecem a Aline, minhas trilheiras conhecem, a maioria de vocês já conhece, a Aline Arcanjo. Ela estava falando comigo no WhatsApp, dizendo que agora ela está atendendo só a alta sociedade. Ela está atendendo a pessoas famosas, influencers, ela está atendendo só realmente pessoas bem recomendadas, né, digamos assim. Então, ela está faturando muito mais, inclusive, porque aumentou o valor da consulta dela, tá? Porque ela está agregando mais valor, cada vez mais valor na consulta dela, e os médicos, eles estão indicando muito ela. Então, ela não tem tempo também mais na agenda, ela precisa montar uma equipe, e ela está atendendo cada vez mais pessoas que são de um poder aquisitivo maior, podendo aumentar também o valor da consulta dela e aumentar esse faturamento dela, tá? E ela, aí minha gente, a perder de vista, viu? O faturamento dela é mais de 15 mil reais, 20 mil reais, tá? O faturamento dela. E aí eu falo para vocês que é possível 9 mil com dois atendimentos só por dia. Imagine se vocês quiserem, né? Porque aí depende muito de querer, porque a minha prioridade é a minha família, os meus alunos, né? Eu prefiro dar essa prioridade, porque eu saí do hospital justamente por conta disso, porque eu não tinha tempo nenhum para os meus filhos. Então, para mim, hoje, a prioridade da minha vida é os meus filhos. Então, por isso que eu atendo 2 pacientes por dia. Mas para você pode não ser, você pode ser uma pessoa que não é casada ainda, que não tem filhos e que queira realmente mudar de vida. Então, eu não estou fazendo nada, eu quero atender o dia todinho. Então, vai atender o dia todinho, você vai duplicar e triplicar esse valor. Então, quando eu falo aqui sobre insegurança, minha gente, vocês precisam tratar primeiro isso. E como é que você... Ai, meu Deus, Lavínia, isso é um sonho, né? Que você está falando, é um sonho, mas eu não consigo porque eu ainda sou muito insegura. Como é que eu vou superar isso? A pergunta que não quer calar, né? Como é que eu vou superar isso? Primeiro de tudo, minha gente, vocês vão precisar entender a avaliação de feridas, não só a avaliação. Hoje a insegurança, o tema é insegurança na avaliação. Mas a insegurança vai englobar tudo. E a depender da avaliação, é que vocês vão traçar o plano de tratamento. E se o plano de tratamento não der certo, né, a avaliação também não deu, e aí você vai continuar insegura. Então, a avaliação, o plano de tratamento vai depender da avaliação. Então, você precisa entender o que é uma avaliação de tratamento de feridas, especificamente de feridas, de cuidado com a ferida, né? Vai precisar entender essa avaliação. Como é que se faz essa avaliação? O que você vai ter que... Você não pode, de jeito nenhum, perder, né, nessa avaliação. Primeiro, na anamnese. O que você não pode deixar de perguntar para o paciente, que vai fazer toda a diferença no seu plano de tratamento?
Recentemente, eu tive um paciente que eu precisei reajustar o plano de tratamento dele, porque simplesmente, sabe o que aconteceu? Olhe, eu disse até uma trilheira minha, a prof errando, olha a prof errando. A filha do paciente me ligou numa correria só. Por favor, Lavínia, venha, por favor, Lavínia, venha, ele está sangrando, ele bateu aqui a perna, e saiu a pele todinha dele, e ele está sangrando, eu preciso urgentemente, e eu não tinha horário nesse dia, eu tinha atendido já 3 pacientes pela manhã, e eu não tinha condições, né, não tinha condições, mas eu não podia deixar essa pessoa na mão, não podia. E aí eu saí correndo para casa do paciente, inclusive deixei meus filhos, que é uma coisa que eu não faço, tá? É uma coisa que eu não faço. A minha prioridade, como eu disse a vocês, meus filhos. Então, eu deixei meus filhos na escola mais tempo do que ele deveria e ficar, e fui atender esse paciente. E como eu tinha essa urgência de pegar meus filhos na escola, eu só perguntei o que foi que tinha acontecido, se ele era diabético, uma coisa bem rápida. Eu nem preenchi a ficha de anamnese do paciente. Então, eu fui tentando conter o sangramento do paciente, limpei, fiz o curativo do paciente e fui embora para uma próxima avaliação. E aí, foi feito tudo que na correria, do jeito que eu não recomendo para vocês, jamais, mas isso foi uma emergência especificamente. E aí, sabe o que eu esqueci de perguntar? Quais eram as medicações que ele fazia uso? E sabe o que foi que implicou? Ele passou uma semana sangrando, esse paciente, e eu sem entender o que estava acontecendo com o paciente. E aí, quando eu disse, espera aí, vamos parar, né? Porque eu fiz muito na correria esse atendimento dele. Vamos parar e vamos voltar para o começo. E eu vou fazer a avaliação como deve ser feita. Anamnese, avaliação, tudo direitinho. E aí, quando eu parei para preencher a fichinha, anamnese, tudo do paciente, o que foi que aconteceu? Eu descobri que ele fazia uso de corticoide. E aí eu disse, olha aí, tá vendo? O paciente faz uso de corticoide e eu aqui só tentando olhar para a ferida dele, tratando a ferida dele, achando que como tinha sido um skin test, mesmo que sangrou bastante, mas foi um skin test. Aí uma coisa mais superficial, só pele, né? Não foi nada mais profundo. E então o skin test ia funcionar, ia fechar rápido, ia cicatrizar rápido. E aí eu peguei e fiquei nisso na cabeça, uma ferida aguda, skin test, o paciente, apesar de idoso, vai cicatrizar rápido, ele não é diabético, né? Então, tudo certo. E aí, nada de cicatrizar, nada de evoluir. Presa na primeira fase da cicatrização, fase coagulativa, fase inflamatória, a ferida presa. E o que foi que aconteceu com esse paciente? Peraí, sabe o que aconteceu com esse paciente? Eu não avaliei. Só isso. E eu falo mesmo aqui para vocês, isso aconteceu recente, e eu falo mesmo para vocês, não tenham vergonha nenhuma de falar aqui para vocês, porque este meu exemplo é justamente o que eu falo para vocês. Se não fizer uma avaliação bem feita, não vai ter resultado. E eu já estava colocando, inclusive, ActiCoat Flex 3, que é mais de R$200 uma tela dessa. E não estava tendo resultado. Vocês estão vendo que a cobertura não vai fazer diferença se você não avaliar? Então, por isso que eu trago para vocês, sem vergonha nenhuma, é justamente para vocês aprenderem que o erro que eu tive, que eu fiz, né? Esse erro, acarretou em uma semana de atraso no tratamento do paciente. Que aí, quando eu descobri que ele fazia uso de corticoide, o que foi que eu fiz? A gente solicitou que a família entrasse em contato com o médico assistente, né, que prescreveu, né, o corticoide, para ver se podia suspender por um período, né, para poder a gente cicatrizar. Suspendeu, assim que suspendeu, no dia seguinte já começou a reduzir o sangramento, já começou a evoluir para a cicatrização, já começou a sair da fase coagulativa e a gente começou a acelerar essa cicatrização.